Bom, gente, mais uma vez bem-vindos. Hoje o tema é constelação familiar. É um tema que pouquíssima gente conhece, que causa um impacto bem grande na vida das pessoas que fazem, então eu resolvi divulgar para quem não conhece. Bom, a Marília Mellen, que é especialista no assunto, vai contar um pouquinho para vocês do que se trata. Marília, conta para a gente um pouquinho primeiro quem é você. Oi, Mel, tudo bem? Primeiro, obrigada por ter me chamado para participar do seu canal. É um canal que foge do convencional. Estou bastante contente de estar participando desse grupo. Bom, como o tema de hoje é constelação, eu queria me apresentar como Marília Mellen Martins, filha do Ataliba e da Laís, irmã mais velha do Dudu, conhecido aí nas redes sociais como John Leitão. E eu sou a segunda esposa do Ragner, que também está no segundo casamento dele. Então, dessa forma, Mel, eu honro a família de origem, tanto quanto a família atual que eu criei. E é justamente disso que se trata a constelação familiar, harmonizar os relacionamentos. Perfeito. Agora explica para uma pessoa leiga, no caso eu e quem está assistindo a gente aqui, como é que ela harmoniza essas relações familiares? Então, vamos lá. A constelação familiar, Mel, ela é uma técnica sistêmica de reposicionamento de pessoas dentro de um grupo, né? Por isso, sistema. Então, nós participamos de vários sistemas ao longo da nossa vida. Então, vem o sistema de casa, da nossa família, os grupos de amigos da escola, da faculdade, do trabalho, da igreja, do clube. Mas o primeiro sistema onde a gente aprendeu a se relacionar é o sistema de casa, é o sistema familiar. E a gente leva alguns comportamentos, algumas impressões para os grupos lá fora. E às vezes os comportamentos vão de encontro um com o outro e sai faísca. Então a constelação ela vem justamente tentar baixar a bola, né, para a gente conseguir se dar bem tanto dentro de casa como fora de casa. Agora eu queria saber o seguinte: se você já acompanhou, se você tem ideia de como funciona um grupo de constelação. Menor ideia, e acho que muita gente não tem ideia. Eu queria Então que você me vamos lá. falasse. Eu vou tentar explicar aqui, eu não tenho o dom da eloquência como você, então Imagina. eu fiz umas colinhas aqui, coloquei um monte de post-it aqui no meu computador, você não repara não, tá? Se você me vir olhando para baixo. Então já vou ser bem transparente aqui com o pessoal do seu canal. Então funciona desse jeito. O cliente, que é o constelado, ele vai trazer um tema para o constelador e vai colocar o problema que ele gostaria de tratar. O que fez ele chegar até mim? Então, vamos supor que ele venha com o tema: eu não consigo parar em emprego nenhum, eu tenho esse problema. Passa 6 meses, 8 meses, eu fico trocando de emprego. Bom, dentro do campo das constelações, existem várias pessoas num grupo, né, circular, redondo, que me ajudam, que assistem à constelação. Então, pode ser um grupo que represente, assim, uma pessoa que vai representar o pai do cliente, a mãe do cliente, o irmão mais velho, o avô falecido, o desemprego, a doença, um acidente. Então, as pessoas dentro de um campo da constelação, elas representam tanto pessoas como acontecimentos, vivências e experiências. Depois que o cliente contou o tema, eu peço para ele escolher os representantes para colocar dentro do campo. O campo é simplesmente um espaço delimitado pelo constelador, onde os representantes se movimentam e interagem entre si. Então, eu vou pedir para o cliente: escolha alguém para ser seu pai, sua mãe, seu irmão, o desemprego. E o cliente levantou a mão, quer falar?
Sim, estou com uma dúvida. Essas pessoas que ajudam nesse processo de representar situações ou pessoas da família, o desemprego, enfim, elas são pessoas que são chamadas pelo constelador ou pelo constelado? São pessoas que você chama ou que o paciente, entre aspas, indica? Sim, o cliente, né? Em constelação a gente diz que são os clientes. É o cliente que escolhe, é quem ele sente que pode representar o pai, a mãe, o irmão e assim por diante. Mas ele não diz para o cliente: você vai representar meu pai, você vai representar minha mãe. Ele pega a pessoa, traz no campo e deixa a pessoa lá no campo. Aí eu peço para ele escolher um outro representante. Escolha agora seu irmão, mas os assistentes não estão me ouvindo. É uma conversa paralela entre eu e o cliente, entre mim e o cliente, entende? Então as pessoas não ouviram o tema e não sabem quem elas vão representar. Elas não sabem nem se elas estão representando uma pessoa ou uma situação. Mas a minha pergunta é, essas pessoas você que convida para essa sessão? Não. Já entendi. Como que as pessoas chegam até a sessão? Nós soltamos convites em grupo de WhatsApp, no Facebook, dizendo que vai existir uma sessão de constelação. E as pessoas chegam no endereço tal, na hora tal, sabendo que lá vai acontecer um grupo. Então, as pessoas E chegam espontaneamente, se sentem essas convidadas. pessoas passam por algum tipo de treinamento ou são pessoas leigas? Não, as pessoas não precisam ter treinamento nenhum. Os assistentes não precisam ter treinamento, só o facilitador de constelação, que é o constelador, tá? E aí, continuando, então, depois que as pessoas foram escolhidas e foram colocadas no campo, que é aquele espaço delimitado pelo constelador, eu peço para elas se movimentarem à vontade pelo campo. E elas vão mudando de lugar, elas podem se olhar, se abraçar, elas podem sentar, deitar. Tem algumas pessoas que se emocionam, choram, ficam muito felizes, muito alegres, dão gargalhadas. Tem gente que tem acesso de raiva. Tudo isso já é informação para o constelador que foi treinado para perceber o que significam esses movimentos, o que significam essas manifestações. Então vai depender da sensibilidade do constelador, que também está olhando para os representantes e sentindo o que significa a reação da mãe, o que significa a reação do pai, o que significa a reação do desemprego, e para ele tentar fechar aquele diagnóstico para partir para um movimento de cura. Agora, Mel, o mais curioso é que os representantes do campo que não participaram, enfim, de nenhum treinamento, curiosamente, eles também sentem no corpo deles a emoção, o comportamento e dizem algumas frases das pessoas que eles estão representando. Então, quando o cliente olha para aquele campo e ele vê a pessoa que está representando a mãe dele, dizendo coisas parecidas com o que ela diz, se comportando da forma que ela se comporta, tendo os trejeitos dela, nesse momento o cliente começa a perceber que existe alguma coisa além do físico agindo naquele campo. Ou seja, ele é capturado pela constelação. Naquele momento ele percebe que alguma coisa a mais acontece. Quer perguntar E alguma hoje coisa? alguma coisa acontece, é uma coisa de uma energia forte. Essa energia está vindo do cliente e você está lendo Sim. e capturando as energias que estão transitando naquele ambiente, é isso? Sim, no treinamento de constelação, Mel, nós fomos ensinados a trabalhar como se fosse uma antena. Então, a gente capta o campo mórfico transgeracional do inconsciente do cliente. É o cliente que está passando a informação para mim, é o cliente que passa a informação para os representantes. A energia vem dele, essa informação vem dele, certo?
Então, assim, para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor, com imagens, eu acho que é melhor. Eu vou pedir ajuda aqui para os meus bonequinhos. Eu expliquei para vocês como funciona a constelação em grupo, né? Mas principalmente nesse momento de pandemia, a gente também está fazendo constelação individual online. E no online, eu posso fazer simplesmente por uma chamada de vídeo, e aí eu uso esse recurso aqui. Não sei se você lembra desse bonequinho aqui, o Playmobil da nossa época. Hoje em dia é o Lego, né? A criançada chama ele de Lego. Então, vamos lá. Para a gente perceber, eu vou pegar uma folha aqui para me ajudar, para ser o campo, tá? Como eu falei, o campo é um espaço delimitado pelo constelador, que os representantes circulam. Então, vou abaixar um pouquinho a câmera aqui. Tá aqui o campo. Então, eu peço para o cliente se colocar no campo. Então, ele se coloca nessa posição aqui. Peço para ele colocar a mãe dele, ele vem e coloca a mãe dele nessa posição. Ah, vamos colocar o filho. Aí ele coloca o filho deitadinho nessa posição. Ah, vamos colocar agora a sua mulher. E ele coloca a mulher dele assim. Ah, agora o desemprego. E coloca o desemprego aqui. Vou levantar a câmera de novo aqui. Então, tudo isso já é informação para mim. Se ele colocou a mulher de costas para ele, já é uma informação passada. O desemprego do lado esquerdo dele já quer dizer uma coisa. O filho dele deitado, de barriga para baixo, de barriga para cima, tudo isso é informação. Além do que, vou abaixar de novo a câmera aqui, eu vou sentindo o campo morfogenético do cliente. Então, eu coloco a mão aqui no bonequinho que representa a mulher, que está de costas para ele, e vejo o que eu sinto, qual é a sensação, qual a emoção no meu corpo que eu sinto. Aí eu venho para a mãe dele, sinto no meu corpo, eu estou sentindo alegria, raiva, tristeza, angústia. Aí eu venho nele, o que eu sinto? Apatia. Aí venho no filho, o que eu sinto no filho? Entende? É uma sensação corpórea. Entendi. Na verdade, você está lendo os sinais que ele está te dando da energia dele, que ele não consegue ler e que você consegue, ou em termos mais práticos, tipo, a posição que ele coloca o boneco já significa alguma coisa, o fato de estar de costas significa que não está fluido, ou de energias que estão ali que ele não sabe ler. Digamos que você está lendo a energia dele, é mais ou menos isso, e esclarecendo coisas que ele não conseguiu enxergar ainda, é isso? Isso, é isso mesmo. E é difícil enxergar isso mesmo, né? Porque às vezes essa energia, né? Essa informação, eu gosto de colocar como informação. A energia fica algo muito místico, né? Eu queria sair dessa linha, desse campo. Então, essa informação ela pode vir de uma geração muito lá para trás, por exemplo, de um bisavô do cliente. Então, é muito difícil dele perceber, até ele juntar os pontinhos, concatenar as ideias, os acontecimentos, até chegar na vida dele, é mais difícil mesmo, né? Então, é um trabalho que mexe com ancestralidade. Não é fácil para a gente se colocar, até nós, facilitadores de constelação, a gente tem nosso ponto cego, a gente não consegue perceber, a gente precisa do auxílio de um constelador também. Agora, você tem ideia do que eu estou procurando quando eu monto um campo de constelação? Nenhuma ideia. Quero que você me diga o que você está procurando. Então, vamos lá. Na verdade, eu estou procurando aonde que o cliente está desrespeitando 3 leis que a constelação vem contar para a gente. Então, o Bert Hellinger, que foi quem elaborou a constelação, ele nos contou que a constelação ela age com 3 leis universais. Ou seja, essa lei ela vai funcionar para todo mundo, independente, ela não faz juízo de valor, tá? Ela vai agir em cima de qualquer pessoa, se ela for honesta, desonesta, como as leis universais que a gente tem, né, que regem, sei lá, o planeta Terra, vamos supor, a gravidade. Se você se debruçar do 10º andar, né, tá, de uma janela e sem querer cair, você vai para baixo.
Eu sei que você é uma pessoa super bacana, honesta, super do bem, super engajada, tal. Mas se você tropeçar e cair, gravidade é massa atrai massa, você vai para baixo. Não A tenho a mes- menor dúvida disso, porque eu rolei o escadão da Paulista quando eu estudava no Objetivo. Eu sei que vai para baixo. eu sei que você tem sua parte desastrada aí. Bom, mas enfim, continuando, então, o nome das três leis: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Eu vou explicar rapidamente só a lei do pertencimento para não ficar muito cansativo. Depois, quem quiser, dá uma bisolhada lá no canal para ouvir as leis na Ah, íntegra. deixa eu interromper, eu já devia ter falado isso faz tempo. A Má tem um canal que vai estar aqui e a gente vai colocar também na descrição do vídeo, assim como os contatos dela de Instagram, etc e tal, que tem vídeos curtos explicando o tema para quem quer entender um pouquinho melhor, constelação familiar. Então, quem ficar mais curioso, quiser falar com ela e quiser ver vídeos, eu já vou recomendar o canal dela aqui. Toca aí. Bacana, Mel. Então vamos lá. Voltando, a lei do pertencimento, ela nos diz o seguinte: que todos que já entraram num sistema pertencem. A lei do pertencimento, ela não tolera exclusões. Então, os pais, os avós, os tios, tios-avós, irmãos, primos, marido, ex-marido, seus filhos, netos, todo mundo que já entrou lá pertence. Os acontecimentos, tá, as vivências, mesmo as desagradáveis, também pertencem. Então, vamos supor, uma doença, um acidente, um desastre, um assédio, um abuso, um aborto, tudo isso pertence, faz parte da história daquela família. E assim, curiosamente, a gente quer esconder as coisas chatas da nossa família, você concorda? Ninguém sai por aí falando, ah, eu tenho um tio alcoólatra, eu tenho, sei lá, uma mãe narcisista. A pessoa quer jogar areia em cima, né? A gente é ensinada a esconder, a não comentar. Eu não sei se você se lembra da sua avó falando, eu lembro muito da minha avó, aliás, minha avó não falando, não se falava a palavra câncer, não podia falar, tinha um estigma à época, não bate na madeira, bate na boca, tal. E é justamente isso que causa o problema nessa lei. É aí que a lei fica meio emaranhada. Então, quando a gente não fala de um assunto, aí é que ele vem à tona, Mel, porque tudo que é vivo luta para sobreviver. Então, vamos dar um exemplo prático aqui no campo da constelação. Vou pedir ajuda de novo aqui para os bonequinhos. Vamos imaginar uma moça que teve 3 filhos, nasceram 3 filhos, tá? Tá aqui a moça, vou colocar ela no campo, eu já abaixo a câmera. Só que no meio desses 3 filhos, Mel, ela teve 2 abortos, um aborto natural e um aborto espontâneo, tá? E aí você pergunta para ela, Qual a diferença de aborto natural para aborto espontâneo? então, desculpa, desculpa, um aborto natural e um aborto provocado. Ah, tá. Falei, meu Deus do céu, me deu um na cabeça. Tá. É exatamente a mesma coisa. Eu estou aqui meio que no Não, piloto tudo bem. automático. Enfim, na verdade, assim, até o aborto natural e o aborto provocado, foi bom que eu escorreguei aí, que eu posso até dar uma explicação melhor agora. Para a constelação, tanto faz se o aborto é natural ou se ele é provocado. O aborto vai gerar algumas consequências, independente da forma que ele aconteceu, tá? Então vamos lá, você pega e pergunta para a moça: quantos filhos você tem? O que, que você acha que ela vai responder na maioria das vezes? 3. 3 filhos, né? É óbvio. Então vamos lá. Vamos abaixar aqui de novo e vamos colocar o campo dela. Ela, um filho, 2 filhos e 3 filhos. Essa é a imagem interna que ela tem desse microsistema da vida dela, que é ela com os filhos. Ela nem pensa em responder 5 filhos quando alguém pergunta isso. Só que quando você não responde, né, os outros 2 filhos, cria-se um espaço vazio, uma lacuna
E esse espaço vazio, com o tempo, ele vai sendo preenchido. E aí ela pode sofrer alguma consequência por conta disso. Um dos 3 filhos dela, o marido dela pode sofrer alguma consequência, o pai das crianças, os netos dela pode sofrer alguma consequência. Porque, como eu falei, a lei do pertencimento não tolera exclusões. Então, uma hora ou outra, é como se esses abortos estivessem representados novamente na figura de uma outra pessoa. Outra pessoa vai tomar o lugar, vai tomar a posição desses filhos que não chegaram a nascer. Então, veja só, eles só não chegaram a nascer, mas não quer dizer que eles não viveram dentro do sistema, independente que tenha sido dentro da barriga da mãe, pode ser um dia dentro da barriga da mãe. Houve a concepção, já existe alguém posicionado naquele sistema. Entendi. A lei do pertencimento, então, é meio que a lei do sincericídio, né? Você não pode esquecer, excluir ninguém, não falar com meias palavras, omitir informação. É meio isso. É meio isso, meu, mas veja só, não é que você vai sair por aí aos 4 ventos contando os acontecimentos pesados da sua família. A constelação trata-se muito mais de um movimento interno, de uma postura interna que você tem de lembrança, de memória da sua família. Então, partindo aqui para o movimento de solução dessa constelação, o que você acha que a gente poderia fazer para mudar essa postura interna, a visão que essa moça tem dos filhos, dos abortos no geral? Você imaginou alguma coisa? Menor ideia, menor ideia. Esse tema é novo, estou curiosíssima para saber. Bom, então vamos abaixar aqui de novo. Na realidade, a imagem de cura que ela tem que ficar, o movimento de cura, movimento de alma, cada constelador fala de um jeito, é incluir essas crianças que não foram contadas. Então, ó, posso colocar mais um bonequinho aqui, posso colocar um outro aqui representando uma criança. O que interessa é que ela tem que ter na cabeça dela a imagem de 5 filhos, entende? É uma mudança de postura interna dela frente aos filhos. Ela pensa, eu sou mãe de 5 filhos. Ela tem que entender, introjetar esse pensamento na cabeça dela. Então, mesmo que alguém pergunte quantos filhos você tem, ela pode até responder 3, mas ela sabe que ela é mãe de 5, mesmo que os outros 2 não tenham nascido. Entende? Ou seja, é só um despertar de consciência, não é que ela precisa Sim. gritar para o mundo. Quando pergunta, ela tem que ter a consciência, mesmo que ela responda 3, se ela tiver a consciência que Exato. ela conta assim, está resolvido, é isso. É isso mesmo. Não, é exatamente isso, é uma ampliação de consciência. E o termo, né, o que a gente fez aqui? A gente posicionou, a gente reposicionou elementos que não estavam no campo, ou que permaneceram, não sei, 2 meses, 3 meses, né? Aí foram abortados, ou seja, eles permaneceram um tempinho e saíram. Então, vamos recolocar eles de novo. O termo, Mel, constelação familiar, o termo ele veio lá do alemão, Bert Hellinger, ele era um alemão. Então, o termo original, ele apareceu como Family Stelling. Desculpe o sotaque, tá? Os alemães, mas nós não temos uma tradução ao pé da letra para essa palavra Stelling. Você sabe muito melhor do que eu que a tradução das palavras depende da cultura e da época de um país. Então, no Brasil, o que chega mais próximo desse termo é justamente reposicionamento. Então, o termo mais adequado seria reposicionamento familiar. Então, da Alemanha, a constelação foi para os Estados Unidos e lá ela tomou o nome de Family Constellation. Quando ela veio para o Brasil, a tradução virou constelação familiar. E por causa disso, eu acredito que algumas pessoas olham para a constelação familiar como se fosse algo místico, algo espiritual, sobrenatural, mas não é nada disso, tá? O nosso treinamento tem uma parte teórica muito grande, tem uma parte prática para aguçar essa sensibilidade,
mas o bonequinho, ele não fala comigo, ele não se mexe sozinho, ele não cochicha no meu ouvido. É uma percepção, como eu já expliquei para vocês, do campo morfogenético transgeracional que o cliente passa para mim. É dessa forma que Entendi. funciona. O campo, agora eu vou perguntar, o que que é o campo morfo, não consigo nem repetir. Morfogenético, é como se fosse o inconsciente daquela família. Vamos colocar desse jeito. É o inconsciente da família que cada um traz. Então, se você for constelada, eu vou estar acessando o campo morfogenético da sua família, como se fosse um inconsciente. São as informações que você traz da sua família, mesmo você não tendo consciência disso. Entendi. Outra coisa, como é que quais são os pré-requisitos que um constelador tem que ter? É, é um curso específico, é extensão de um curso? Como é que as pessoas interessadas em falar, eu quero conhecer mais, ou por hobby, ou porque quer virar um constelador, mas qual que é o caminho para se formar esse profissional? Tá, na verdade, Mel, a constelação, vamos colocar de um jeito assim, não existe o termo constelador, a profissão constelador. A gente costuma dizer que nós somos facilitadores da constelação, nós facilitamos o processo acontecer, tá? E a régua, Mel, ela é baixa. Na verdade, qualquer pessoa pode fazer o curso de constelação familiar. Basta a pessoa se interessar, ter um interesse genuíno em pessoas, né? Em ajudar pessoas no relacionamento. Hoje em dia tem bastante gente que passou pelo curso de constelação familiar. Então, eu sugiro, eu aconselho, caso alguém queira fazer uma constelação familiar, dá uma olhadinha nas redes sociais do facilitador de constelação, vê se você compra a ideia do vídeo, se a pessoa se expressa bem, se você percebe, né, pela narrativa da pessoa que tá explicando aquilo, se ela conhece o assunto, se ela não conhece, enfim, não caia de paraquedas, né? Dentro de uma sessão particular, dentro de uma sessão de constelação particular. É bom também ter uma indicação, né? Um colega seu que já fez. Enfim, como um profissional da saúde, vamos supor, um fisioterapeuta, né? Como eu sou fisioterapeuta, a gente pode falar sobre isso também. Não é para você cair de paraquedas num consultório, né? Você vai procurar a indicação de um colega, vai procurar o currículo da pessoa, ver se ela tem inscrição no CREFITO, tal, enfim. Eu acho que para constelação, fuça as redes sociais, é isso. Excelente dica, fucem as redes sociais. Poxa, bate-papo bom, para quem não sabe, eu conheço a Marília de titica, de infância, a gente estudou num colégio chamado Colégio Batista Brasileiro, nem eu nem ela viramos batista, na verdade é porque o colégio era perto de casa, esse foi o racional dos nossos pais, e bom para a região. Mas a gente trouxe vários amigos de lá, né? Amizade de longa data, falando disso. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem, a mensagem que você quiser para quem acompanhou a gente até aqui. Quem acompanhou a gente até aqui, assiste as outras entrevistas do canal, comenta o vídeo, segue aí no sininho para receber as notificações. Enfim, prazer ter vocês aqui ajudando na proposta do canal, que é dar mérito para quem tem propósito. Então, aí, faz teu show, Má. Mel, deixa eu ver o que eu posso falar aqui, né? Devia ter pensado na frase do final. Mas já que a gente falou da lei do pertencimento, eu vou repetir aquela frase: tudo que é vivo luta para sobreviver. Então, eu acho que vale muito mais a pena a gente viver dentro de um ambiente colaborativo do que dentro de um ambiente competitivo. Então, a lei do pertencimento é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Tá ótimo. Obrigada pela tua colaboração, obrigada pelo teu Obrigada, tempo. eu. Manda um beijo aí pro irmão e pra cunhada e pra Mando. prima.
que eu estou com saudade, vou estar a encontrar vocês. E é isso. E o Ragnar vai ficar com ciúme se você não mandar beijo para ele. Verdade. Você falou tanto de constelação familiar que eu fiquei pensando na família... Só na família de origem. Na família de origem, exatamente. Excluir o marido. Mas, enfim... Pode não, pode também. não. Pode não, pode não. Então é isso. Passada essa fase, a gente volta a se ver. Sucesso aí, Tá sempre. bom, Mel. Obrigada. Beijo. Obrigada a você. Tchau.